Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Então, hoje eu vou falar, dentro da nossa aula aqui de Introdução ao Blockchain e Aplicações Descentralizadas, na verdade é a aula 4, falar de storage e verificação. Tá? Então, a gente ainda está na parte de fundamentação técnica aqui do blockchain, tá? Então, o que eu vou falar hoje, né? Da parte de Miracle Tree, verificação simplificada de pagamentos, a estrutura das transações e a privacidade e confiança do blockchain, levando em consideração o artigo lá original do Satoshi Nakamoto e usando como exemplo o Bitcoin. Então, como é que é a parte de storage na blockchain, né? A princípio, para a gente evitar o double spending problem, né, de alguém gastar duas vezes a mesma transação, né, a gente precisa guardar todas as transações. Tá? E isso pode ocupar muito espaço de armazenamento, né? Hoje em dia a gente tem muitos gigas, né, na rede, tanto na rede do Bitcoin quanto na rede do Ethereum, tá? E isso para os nós validadores, né? Isso é custo, né, de armazenamento. Então, no artigo original do Satoshi Nakamoto, ele usa uma estrutura de dados que permite que as transações mais antigas possam ser retiradas do blockchain, tá? Então, assim, dado que a gente guarda o hash dessas transações para a gente poder garantir que aquele bloco é válido, tá? A gente poderia excluir essas transações, recuperando o espaço em disco, tá? Vamos ver como é que funciona, né? O nome da estrutura que é utilizada é Merkle Tree. Esse aqui é uma imagem do próprio artigo do Bitcoin, tá? Que vai mostrar como é que é a estrutura do Merkle Tree e como é que ela é utilizada no Bitcoin, né? O Merkle Tree, ele é uma forma hierárquica de você fazer um hash, tá? de um conjunto de elementos. Então, nada mais é do que você, para cada elemento ali que você tem, você fazer o hash do elemento, tá? E compondo esses hashes como se a sua Merkle Tree fosse uma árvore binária, ou seja, você vai utilizar aqui uma certa ordenação, tá? E cada hash aqui de um nível superior, ele é a composição dos hashes anteriores, tá? Dos níveis mais baixos. Então, a gente tem aqui, ó, transação 0 gera o hash 0, transação 1 gera o hash 1. A composição desses dois hashes, né, gera esse hash aqui intermediário, o hash 1. E assim vai, né, até a gente chegar na raiz e a gente ter um root hash aqui, que é um hashzão, que é a composição de todos esses hashes aqui que estão na transação. Ou seja, esse hash aqui, ele sumariza a informação de todas as transações que estão aqui, e os hashes intermediários, eles vão ter um papel aí de organização dessa estrutura de dados para que você possa ter um caminho da transação até a raiz, né, do hash, né? Então, o que isso aqui te permite, né? Te permite fazer coisas do tipo, né, o que foi projetado aqui pelo Satoshi no Bitcoin, né? Então, imagina o seguinte, eu tenho esse root hash que é gravado no cabeçalho do bloco, tá? Então, tá aqui o cabeçalho, ó. O root hash ele é colocado aqui, ou seja, uma informação sumarizada de todas as transações contidas naquele bloco, tá? E uma vez que eu tenho transações que ou são muito antigas, ou por algum motivo eu posso retirar elas da blockchain, basta eu guardar o hash, né, do caminho da árvore aqui, onde as transações foram retiradas. Então, por exemplo, aqui as transações 0 e 1 foram retiradas, você guarda esse hash aqui, para que você possa conferir, né, se isso aqui está condizente com o root hash, né, se não teve nada sendo alterado, tá? Se você guardou uma transação, como por exemplo a transação 3, você não precisa armazenar os hashes intermediários, tá? Por isso que eles estão com 3 pontinhos aqui, estão pontilhados. Por quê? Uma vez que você tem a função hash que calcula eles, basta você passar o hash aqui na transação 3, que você vai calcular esse outro hash aqui. E na transação 2 e compor, que você chega nesse hash,
e aí você pode comparar isso aqui com uma parte aqui do teu root hash para você garantir que essa árvore está consistente, tá? Que esse bloco está íntegro, ninguém foi modificado aqui. Então, isso é uma forma de você liberar espaço, né? Então, você eliminando aqui as transações e guardando só o hash delas, ou, em último caso, guardar só o header do bloco, isso te permitiria ganhar bastante espaço em disco, né? Como é que funciona, né, fazer a verificação simplificada de de uma transação, né, que está num determinado bloco, que, digamos, tem alguma parte dele que foi eliminado do disco, por exemplo. Isso aqui é considerando que está sendo feita essa limpeza de disco, né? Qual que é a questão aqui, né? Para a gente ter uma garantia contra o double spending problem, a gente usava todas as transações que tinham na blockchain para verificar se nada foi gasto duas vezes, né? E aí, uma vez que você começa a tirar transações para recuperar espaço em disco, né? Você começa a não ter todas as transações e aí, consequentemente, como é que você verifica, né, o double spending problem? Tá? Lá no artigo do Satoshi, ele fala que você pode garantir uma confiança, tá, que você não teve um problema de double spending problem, tá, sem, por exemplo, olhar todos os nós, ou todos os nós não, todas as transações. Tá? Por quê? Uma vez que esses blocos foram inseridos na blockchain, alguém validou isso antes. Tá? E aí, por ter validado isso, foi verificado quanto o problema de double spending problem. Qual que é a questão aqui, né? Se o bloco é muito recente, né, se ele é um bloco novo no blockchain, existe uma chance maior de você ter aquele bloco ser uma fraude, né? A gente já viu que quanto mais antigo o bloco no blockchain, é menor a chance daquele bloco ser uma fraude. Então, se você tiver fazendo uma verificação de uma transação, um bloco que é já mais antigo, né? Você pode levar isso em consideração, ou seja, não verificar todas as transações, tá? Em relação ao double spending problem, por conta de você ter uma garantia que, para blocos antigos, é muito difícil você ter uma fraude. E, em algum momento no tempo, algum bloco validador, algum nó validador, colocou esse bloco na rede. Tá? Então, assim, tudo bem. Você tem um risco relacionado a isso, né? E você tem também algumas questões de segurança relacionadas, porque, por exemplo, se você tiver um atacante dominando a rede, né, ou entre você e onde você vai buscar esses blocos aqui, esses cabeçalhos de bloco, ele pode te mandar uma rede já fraudada. E aí, como é que você verifica isso se você não tiver as transações, né? Se você já tiver a receber blocos aqui que são já uma fraude, né? Os cabeçalhos de bloco, como é que você verifica se você não tem as transações? Tá? Então, isso é um problema e, por conta disso, né, a maior parte dos nós validadores armazena todas as transações, né, para evitar esse tipo de problema. Onde é que é válido, né, a gente ter essa estrutura onde você guarda os headers do bloco e não guarda todas as transações, né? Geralmente em clientes leves, né, que vão fazer, por exemplo, não vão fazer uma validação da transação, mas, por exemplo, podem fazer algumas verificações de ordem ou fazem pouca coisa com essas informações, tá? Então, na prática, para a gente fazer validação, é importante ter todas as transações para evitar alguns tipos de ataque também. E tendo uma vez você tendo aqui a transação, né? Se você quer validar se essa transação aqui está no bloco, né? Se ela está num determinado bloco de verdade, né? Você vai calcular aqui o hash dela e vai utilizar os hashes das outras perninhas aqui da árvore, né? Para você calcular o Merkle root,
tá? A hash da árvore toda. E se o seu cálculo der certo, né, der exatamente o que está aqui na Merkle Root, é porque essa transação ela está efetivamente nesse bloco. Tá? Então, é uma transação válida. Então, a gente tem uma confiança, se você estiver fazendo a verificação que é simplificada, onde a gente só tem os headers dos blocos, né? A confiança é gerada pela verificação que uma transação está num bloco mais profundo ou mais antigo na rede, né? Quanto mais antigo, mais confiança a gente tem que aquilo não foi fraudado. A gente tem um problema de segurança, que eu falei, né? Se o atacante controla a rede. E para full nodes, né? Que são chamados nós completos, né? Que são os nós validadores, é melhor a gente manter todas as transações mesmo. Apesar do Merkle Tree permitir que a gente elimine algumas transações. Tá? Entrando um pouquinho também na própria estrutura aí das transações no Bitcoin, né? As transações no Bitcoin, elas aceitam múltiplas entradas e saídas, tá? Então, como a gente tem aquela questão do Unexpanded Transaction Output, né? Sempre que a gente tem uma moeda e você gasta uma parte dela, né, te sobra uma outra parte, né, que é não gasta ainda. Esses não gastos, eles podem ser entradas para uma transação, tá? E aí você tem uma transação podendo ter múltiplas entradas, né, o Unexpanded Transactions Outputs, e você combinar todas essas entradas para fazer múltiplas saídas também, né? Então, imagina, né, se aqui você tem um Bitcoin, aqui você tem um Bitcoin, e aqui você tem mais um Bitcoin, você usou 3 e você só quer gastar 2,5, ainda existe um troco de meio, né? E aí esse troco de meio aqui vai para onde, né? Essa é a pergunta, né? Ela tem que voltar para o cara que não gastou, né? Que não gastou esse meio, senão esse meio aí fica perdido no mundo. Tá? Então, as transações no Bitcoin, elas são dessa forma, né? Eu tenho valores não gastos, eu vou colocando esses valores não gastos nas transações, e aí eu tenho um valor gasto que vai para alguém, tá? E tenho o troco, tá? Eu tenho o meu troco aqui. Fora outras coisas aqui, do tipo que não entram aqui, entram como uma outra transação no bloco, né? Que são os FIIs, né? Eu tenho lá o que é gasto, né, com mineração, por exemplo. Mas a estrutura básica é essa. Eu tenho várias coisas que entram e várias coisas que saem. Além disso, né, a privacidade no Bitcoin, como é que ela é garantida, né? O Bitcoin, apesar de ser, e o blockchain também, né, apesar de ser uma tecnologia onde as informações, uma blockchain pública, né, as informações estão disponíveis para qualquer um consultar, né? A gente não tem informação de quem são aqueles dados, né? Ou seja, a gente mantém as chaves públicas anônimas. Eu tenho uma chave pública lá, ou um monte de chaves públicas, mas eu não sei de quem é essa chave pública. E só quem pode reclamar aqui a posse dessa chave pública, ou seja, gastar efetivamente um valor referente a uma chave pública, né? É quem tem a chave privada, tá? Então, assim, eu não preciso revelar a identidade e quem tiver posse dessa chave privada, ela vai poder fazer transações, tá? Então, as pessoas precisam guardar essa chave privada aqui com muito cuidado, né? E aí, vira e mexe, tem as aplicações que acabam guardando essas chaves privadas, como, por exemplo, as aplicações de wallet, né? Elas acabam sofrendo ataques de hackers e essas chaves privadas são roubadas, e aí, por conta de serem roubadas as chaves privadas, gastar livremente, né, como se fossem donos desses fundos, né. Então, isso aqui é muito complicado, né. A segurança dessas chaves privadas, elas são de responsabilidade do dono, né, ou da aplicação de wallet que você está usando.
Tá? Você tem também uma questão relacionada às entradas, né? Quando você tem múltiplas entradas em uma mesma transação, elas podem te dar uma dica, né? Ou revelar que você tem múltiplas chaves públicas comuns a uma mesma pessoa. Pô, você fez aqui 3 transações, tá? Cada transação tinha uma chave pública. Para elas estarem na mesma transação, tem que ter sido a mesma pessoa que fez isso aqui, né? Então, assim, dependendo de como você usar a tecnologia, a tua privacidade ela pode ficar comprometida. Tá? As pessoas podem começar a agregar suas chaves públicas, falar essa chave pública é dessa pessoa, essa também é, e acabar tendo uma noção de quanto você possui, né? Mesmo sem saber quem é você, saber quanto que você possui em bitcoins ou em outra moeda específica, né? Então, assim, o ideal, né, é você usar um novo par para cada transação. Então, a cada transação você gera o par e vai transacionando com isso, né? Tá? Como é que funciona aqui a privacidade, o modelo de privacidade? Essa imagem também é lá do artigo do Satoshi Nakamoto, né? O modelo tradicional de privacidade, né? A gente tem as identidades, tá? A pessoa X, né? Tem as transações, você tem um trusted third party, né? Um agente intermediário, tá? E você tem uma outra parte que recebe esse cara, né? Então, isso aqui é tipicamente um banco, né? E aqui você tem o destinatário e tem o emissor da transferência. E assim, o público fica aqui isolado, ó, tem uma barreira aqui, e o público não sabe nada disso. Então, quem garante a confiança aqui é essa terceira parte aqui, que é um banco, tipicamente. Nesse novo modelo de privacidade aí, utilizando blockchain, né, você tem uma barreira aqui entre as identidades e as transações. Você conhece as transações, né, o público conhece as transações, mas ela não sabe de quem é essas transações. Então, você garante a privacidade dessa forma. Tá? Uma vez que a pessoa saiba quais chaves públicas são de quem, né, esse modelo aqui de privacidade ele cai por terra, tá? Então, o importante ali é garantir que ninguém saiba quais são as suas chaves públicas, né, para não perder a sua privacidade e para não perder a sua segurança, que ninguém consiga acesso às suas chaves privadas. Tá? A segurança geral no blockchain, tá? Falando mais específico de Bitcoin, com o Proof of Work, a rede deve ser, em sua maioria, composta de nós honestos, tá? Se os nós não forem honestos em sua maioria, eles vão poder montar uma rede que, na verdade, montar uma cadeia de blocos que seja a mais extensa, a mais longa, tá? Gastar algum valor naquela rede e depois reclamar de volta a posse daqueles valores. Ou seja, ele vai gastar e depois vai pegar de volta para ele. Então, isso aqui é uma coisa que é ruim, né? Então, você tem que ter a maioria dos nós honestos. E aí, quanto maior for o poder computacional da rede, mais difícil vai ser alguém montar um ataque que é um ataque de 51%, que é você ter a maior parte do poder computacional da rede. Os nós devem guardar todas as transações para verificar em relação ao double spending problem, tá? Fazer validações das transações. E a questão das chaves públicas e privadas, que eu acabei de falar. E existem diversos outros fraquezas e ataques, tá? Mas que a gente não vai abordar aqui. Eu posso deixar alguns links aí para vocês, se vocês quiserem consultar sobre isso. Tá? Então, resumo, né? Na verdade, isso aqui está errado, não foi exatamente isso que a gente falou, né? Vou pegar aqui no início. A gente falou aqui do Merkle Tree, da verificação dos pagamentos simplificada, da estrutura das transações, da privacidade e confiança no blockchain. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a entrar no Ethereum e dar uma olhada como é que ele funciona, para a gente poder já começar a ter uma noção de como é que desenvolve aplicações descentralizadas. Tá bom?
Vamos voltar lá para fazer reuniãozinha, tirar as dúvidas, tá? Então, vou encerrar aqui e até daqui a pouco.